Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai finalizar o conteúdo referente à transmissão. E aí a gente vai acompanhar aqui uma desmontagem, né? Eu já comecei fazendo a remoção já de uma parte para agilizar, mas nós iremos acompanhar aqui a remoção, uma desmontagem da transmissão do tipo simples, tá? Bom, a aula da gente hoje é a gente entender como é que funciona a transmissão do tipo simples. Lembrem vocês que a principal diferença é que a transmissão do tipo compacta possui um conjunto diferencial, enquanto a transmissão do tipo simples ela não possui esse conjunto. E a partir desse momento, né, a gente começar a visualizar como é que se dá o funcionamento então dessa caixa de marcha. A gente vai poder fazer os acionamentos da caixa de marcha e além de fazer os acionamentos, nós também iremos poder verificar aí algumas outras características, tá certo? Então essa aula aqui que a gente está fazendo, pessoal, é referente à aula do dia 12 e eu não quis, né, antecipar nada para vocês, mas estamos na tentativa aí de marcarmos a nossa aula prática para a semana que vem, tá? Eu volto a entrar em maiores detalhes, como eu disse, né, eu não quero gerar nenhuma expectativa. A gente está batalhando aí para poder fazer com que a gente consiga ter essas aulas práticas aí, essas últimas, né? Já que pelo nosso cronograma a gente tem agora mais 3 aulas a serem desenvolvidas, né? 3 aulas e uma prova, se não me falha a memória, onde a gente vai estar falando sobre conteúdos de suspensão dianteira, suspensão traseira e finalizando com freios. Beleza? Bom, então na nossa aula aqui a gente vai fazer essa desmontagem dessa caixa de marcha, tá? Vocês já perceberam que eu já removi aqui, né, a parte superior da caixa de marcha, né? Eu fiz essa remoção para poder facilitar, como antecipei a vocês, porque essa caixa de marcha é uma caixa de marcha um pouco mais complicada para ser removida, beleza? Essa base, né, é a base que encaixa então necessariamente no motor, enquanto que a saída da caixa de marcha, né, vai se dar aqui por cima. A gente vai ter um eixozinho, que esse eixo é o eixo que vai levar a saída da caixa de marcha. Bom, pessoal, então fazendo a primeira remoção aqui, né, a gente tem um conjunto aqui do trambulador, tá? Então vou remover aqui, ó. Esse trambulador aqui, se a gente for observar, né, isso se assemelha muito àquelas caixas de micro-ônibus, né? Ele já fica, né, se imagine um motorista dirigindo, ele já fica posicionado, né, embaixo do que seria o banco do motorista, né? Então, à medida que o motorista faz os movimentos para cima ou para baixo, esse movimento ele é sentido aqui por essa peça e transmitido então para a nossa haste seletora, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou remover essa peça aqui, que faz parte ali do conjunto trambulador, e a nossa carcaça superior para a gente ter acesso ao restante da nossa caixa de marcha, beleza? Bom, removida a caixa de marcha, a gente percebe aqui, né, já a presença, né, de 2 eixos, né? A gente tem um eixo maior, um eixo um pouquinho menor e uma terceira engrenagem, que é a engrenagem da ré, tá? Essa engrenagem da ré eu já vou remover, vou deixar ela aqui do lado. Posteriormente falaremos sobre ela, né? Vamos focar agora um pouquinho apenas nos 2 eixos que a gente tem aqui, tá certo? Então, esses 2 eixos que a gente tem lá embaixo, vocês não estão enxergando, tá? Mas aqui embaixo, o eixo que é o eixo de entrada, tá certo? Desse eixo de entrada, essa característica de caixa de marcha, a gente tem esse cara daqui, que é um eixo chamado de intermediário, e esse daqui, que é um eixo de saída, tá bom? Então, a gente tem aqui embaixo o eixo de entrada, o intermediário e o eixo de saída. Aqui ao lado, né, na lateral desse eixo de saída, encontra-se o nosso conjunto seletor, né? Esse conjunto seletor é aquele que vai fazer os engrenamentos para que seja possível então toda e qualquer seleção de marchas, tá? Vou remover aqui já esse parafuso aqui. E aí agora eu vou colocar aqui na bancada todo esse conjunto já desmontado. Então, o conjunto com os garfos, o nosso eixo, né, o eixo de entrada aqui embaixo, o eixo secundário, e o nosso eixo intermediário, beleza? Vou posicionar aqui na mesa e aí a gente retorna aqui para
visualizar como é que ficou. Bom, pessoal, então fizemos a nossa remoção aqui, tá? Já de cara conseguimos já identificar algumas particularidades diferentes, né? Percebam que aparentemente, a gente vai entender isso na aula de hoje, mas aparentemente o eixo de entrada ele é o mesmo do eixo de saída, né? E a gente tem um eixo intermediário aqui. Então isso já mostra pra gente uma certa curiosidade sobre esse perfil de caixa de marcha, né? Tirando essa curiosidade, né, eu vou remover aqui, ó, o nosso conjunto aqui do nosso conjunto seletor, né, a haste de seleção com os garfos. Basicamente, né, claro, dada as dimensões é a mesma, né, então tem a mesma função, as mesmas características. É através do movimento que nós fazemos aqui, né, esse movimento que é feito aqui no trambulador, que o movimento será passado para a haste e através da haste, né, à medida que a gente seleciona para um lado, para o outro, para cima e para baixo, nós iremos fazer o movimento de seleção dos garfos, né? Então os garfos irão para cima ou para baixo, tá? Então isso é igual. Porém, ó, vou colocar aqui um pouquinho na frente, porém aqui na caixa de marcha, né, na parte do conjunto de engrenagens, a gente tem algumas, como eu antecipei para vocês, particularidades, tá? A principal particularidade dessa se dá em respeito a esse cara daqui, ó. Essa caixa de marcha é um tipo de caixa de marcha, né, que ela possui uma característica de ter uma marcha chamada de marcha direta. A marcha direta é quando o movimento que vem do motor ele é passado de vez para a nossa transmissão. E aí, eu vou deixar para explicar por último essa característica, tá? Mas e aí, ela traz um artifício para a gente que é esse daqui, ó. Observem, né? Eu consegui remover, ó, com a minha mão, tá? Que é o anel sincronizador, vocês já conhecem, tá? E aí só lembrando, né? A gente tem aqui a presença da luva, a gente tem a presença aqui ao redor, né, do nosso cone. Isso aqui é similar para todos, tá? Todas as marchas, todas as caixas, né? A gente tem aqui a presença, ó, do cone. Vejam aqui, ó, que a gente tem as estrias no eixo, então à medida que o cone gira, ó o eixo já querendo girar aqui comigo, né? Tá? Eu consigo girar a engrenagem, porque a engrenagem gira louca sobre o eixo, tá certo? Então eu consigo girar aqui todas as engrenagens, desde que elas não estejam pré-selecionadas, mas quando eu tento girar o cone, né, o cone está girando o eixo. Então perceba o movimento relativo aqui do eixo. Vou colocar mais uma vez a nossa luva, tá? Deixa eu encaixar ela aqui. E vou colocar o anel sincronizador. Então, a particularidade, ó, é essa peça aqui, ó, esse eixo chamado de eixo piloto ou eixo de entrada. Esse eixo piloto ou eixo de entrada, ele fica girando e percebam que ele gira e ele não aciona, né, o nosso eixo de saída. Né? Veja que dentro dele nós não temos nenhuma ligação, né, com o nosso eixo de saída. A gente não tem uma peça que liga uma ou outra. Então esse cara daqui, o que é que ele faz? Ele pega o movimento vindo do motor, ou seja, chega até ele 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 RPM, ele pega esse movimento vindo do motor, ele vai transmitir o movimento para esse eixo daqui de lado. Esse eixo que está aqui para vocês, né, que eu no início do vídeo eu chamei de eixo intermediário, é um eixo que tem por finalidade receber o movimento vindo do motor e transmitir o movimento para as outras engrenagens, né? Então a gente tem, observe como é que funciona, o movimento vem do motor, chega nessa engrenagem, essa engrenagem, ó, ela gira solta, né? Então ela tá aqui girando, ó, você tá lá com seu carro a 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 RPM, ela transmite o movimento para esse eixo aqui, ó, que é o nosso eixo intermediário, e o eixo intermediário, tá? É ele quem vai transmitir o movimento, então, para essas outras engrenagens, tá? O que é que a gente precisa lembrar? Os mesmos conceitos. Esqueça agora um pouco essas duas engrenagens. Qual é o conceito que nós aprendemos aqui na caixa de marcha? Uma engrenagem pequena movimentando a engrenagem grande, a gente tem torque, não é verdade? Então observem aqui, ó, qual é a menor engrenagem desse sistema? É essa, né? Só que essa engrenagem daqui, ela está muito afastada dessa de cá. Por quê? Porque essa engrenagem, ó, é a engrenagem da nossa marcha ré, tá certo? Então a engrenagem da nossa marcha ré é essa daí, ó. Aí eu já removi aqui a engrenagem da marcha ré e vamos considerar apenas as marchas à frente. A outra, um pouquinho maior, é essa de cá. Então essa engrenagem com a daqui
a menor engrenagem, né, desconsiderando a ré, com essa daqui, que é a maior de todas, é a engrenagem da primeira marcha. Aqui no eixo intermediário, a engrenagem aumentou um pouquinho, ela vem para daqui, ó, essa engrenagem daqui, junto com essa do eixo de saída, é a da segunda marcha. Então essa luva é a luva que, quando ela está nesse ponto, ela aciona a primeira, quando ela está do lado de cá, ela aciona a segunda, perceberam? Então, ó, quando eu estou aqui, ó, vejam aí agora a seleção, ó, observem aí os dentes encontrando um com o outro, ó. Eu agora, ó, estou com a segunda marcha selecionada, tá? Bom, aumentamos mais um pouquinho, é essa daqui agora, né? A gente tem a presença, então, aqui, ó, da nossa terceira marcha, tá certo? Então, essa luva daqui, ela está acionando a minha terceira marcha e, né, porventura, ela também precisa acionar a quarta. Só que observe o que é que acontece na quarta marcha, que é o caso curioso dessa caixa de marcha aqui. Quando nós selecionamos a quarta marcha, o que termina acontecendo é que o movimento que estava vindo aqui, ó, movimento que vinha de lá do motor, tá? Que não era passado para esse eixo, que era passado para o intermediário, e do intermediário vinha para o eixo secundário. Quando a gente seleciona a quarta marcha, acontece isso aqui, ó. Vou tentar forçar aqui a seleção, só um instante. Bom, retornamos aqui, ó, pessoal. Já deu uma limpada aqui, tanto nessa superfície quanto na de cá, né? Tirei aquele excesso daquele óleo já velho. E aí, ó, quando a gente tem o engate da quarta marcha, lembre que aqui é o movimento que está vindo do motor, né? Ele continua transmitindo para o eixo intermediário, que transmite para as outras engrenagens que giram loucamente, né? Lembrem que enquanto as engrenagens não estão selecionadas, elas giram, ó, loucas, tá? Então perceba aqui que eu estou girando aqui, ó, a engrenagem que seria da minha segunda marcha, mas o eixo ele está parado. Na hora que a gente seleciona a quarta marcha, é isso que acontece, ó. Então percebam aqui, ó, pelos dentes aqui, ó, que acontece, ó, um engrenamento, né? Então vejam aqui, ó, que a gente tem agora um engrenamento entre o movimento que está vindo aqui na entrada do motor para o movimento que vai sair para o nosso eixo. Então, ó, quando eu começo a girar agora, ó, observem aqui, ó, o eixo girando. Então, no momento que nós selecionamos a quarta marcha para esse conjunto, a gente tem um movimento chegando até esse eixo piloto, continuamos passando para o eixo intermediário, então o eixo intermediário continua se movimentando. As engrenagens que são loucas, ó, observem, elas também continuam se movimentando, afinal, esse movimento que chega até esse eixo piloto passa para o intermediário e o intermediário transfere para as outras engrenagens, né? Como as engrenagens giram loucamente, elas não passam o movimento para o eixo. E além disso, ó, essa engrenagem daqui do eixo piloto transfere movimento para o eixo de saída. Então, essa ligação é uma ligação chamada de, em alguns casos, de prime directa, tá? Se não me falha a memória, a primeira vez que foi lançada foi ou num carro francês ou italiano. Esse vai ser a atividade de vocês hoje, tá? Pesquisar um pouquinho sobre essa ligação prime ou price directa. Existem esses dois nomes, é capaz de vocês acharem com um pouco mais de precisão com price directa, tá? O prime às vezes foi um nome dado para solução de mercado, né, de marketing. Então observem, como a gente tem o giro aqui, ó, da quarta marcha, a gente faz uma ligação direta entre o que está vindo do motor com o que está vindo lá para o eixo de saída. Quando deixamos de selecionar a quarta, ó, voltamos então, ó, observe, o movimento não passa mais para o eixo, né? Então esse movimento é passado para o eixo intermediário e agora quando selecionarmos a quinta marcha, que é essa daqui, ó, essa luva daqui, a quinta marcha vai fazer a seleção dessa engrenagem com a engrenagem de cá, né? Fazer a seleção entre aspas, né? Elas já estão unidas. Ela faz a seleção basicamente do movimento que chega nessa engrenagem da quinta marcha para o nosso cone. E aí o cone transfere o movimento então para o eixo. O acionamento da ré, ele se dá por essa mesma luva aqui, ó, que eu estou movimentando agora, tá? Quando a luva é direcionada para baixo, a gente tem um acionamento então da nossa marcha ré, tá? Quando direcionado para cima, a gente tem um acionamento da quinta marcha, beleza? Então vamos só relembrar aqui o que é que nós vimos hoje. Esse movimento, né, é um movimento um pouco diferente, uma caixa aí com uma price directa, né? Essa price directa, ela transfere o movimento para um eixo intermediário
Esse eixo intermediário nós tivemos a primeira marcha, a segunda marcha e aqui a luva. Ora aciona a primeira, ora aciona a segunda. Depois nós vimos a terceira marcha, luva acionando a terceira. A quarta marcha, na verdade, uma ligação direta. Então observe que a partir desse momento, ó, o movimento vindo aqui do motor, ele é ligado diretamente no eixo, tá? Uma relação de 1 para 1, ou seja, se aqui chega a 3.000 RPM, vai sair 3.000 RPM. E aqui, por último, nós temos a relação da quinta marcha e da ré. Beleza? Para a atividade de hoje, vocês irão pesquisar um pouquinho aí sobre as características dessa marcha chamada aí Price Directa. Beleza, galera? É isso daí. Qualquer dúvida, mandem um e-mail. Qualquer informações a mais referentes a possíveis aulas práticas, eu antecipo aqui para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.